Fala comigo, moçada. Bom ou não? Eu espero que bom, hein? Pra quem não me conhece, eu sou Pifano Trader, sou trader de opções binárias. O meu operacional todo mundo já sabe que é a lógica do preço e vocês também vão operar desse jeito, né? Obviamente. Eu vou fazer um breve vídeo aqui, vou tentar fazer o mais rápido possível, porque eu tô no meu bar agora. Mas vou falar sobre comandos, tá? Teve um rapaz aí, novo inscrito no canal, que tá com dúvidas sobre comandos, então vou fazer bem rápido. Lembrando que a gente vai migrar de M2 para M1 para termos uma visão mais apurada do gráfico, beleza? M1 as pessoas estão ficando com um pouco de dificuldade de visualizar, então a gente vai fazer nossos treininhos em M2 para aprendermos, né, a movimentação, os padrões, as linhas que nós vamos marcar, e depois a gente vai jogando para M1. Mas eu indico a gente sempre operar em M2 porque é mais assertivo, beleza? Fora que a nossa visão é muito melhor também. Então vamos lá. Temos 3 tipos de comandos. Quais são eles? Comando intermediário, comando nível 2 e comando nível 3. Se não tem papel e caneta, tenha. Anote, beleza? Não importa os tamanhos dos comandos, tá? Fez o padrão comando, pode ser de qualquer tamanho, é o padrão da lógica do preço. E agora eu vou ensinar quais são esses padrões e as suas marcações para se fazer a operação. Show? Vou falar primeiro dos comandos de alta. Aqui nós temos Senhor Jesus. Comandos de alta. Comando intermediário é o comando nível 1. É aquele que não tem pavios nas suas extremidades. Se você olhar aqui no gráfico, eu marquei esta vela aqui, ó. Comando intermediário, anota isso para não ter dúvida, tá? É aquele que não tem pavios nas suas extremidades. Onde são as marcações, Pifano? Abertura, fechamento e 50%. Comando intermediário. Anota, pega papel e caneta e anota se você está com dúvida. Comando nível 2. Deixa eu jogar essas linhas para baixo agora para não confundir. Tá bem aqui, ó. Comando nível 2, ó. É esse comando aqui. Ele só tem pavio no seu fechamento. Na sua abertura, não tem. Então, o comando abriu aqui, subiu, deixou pavio aqui, se tornou um comando. Beleza? Comando nível 3. Tá bem aqui, ó. Ó, é esse comando aqui. É aquele comando, é aquela vela que tem pavio na sua abertura, mas não tem no seu fechamento. Onde há marcação? No seu fechamento, onde não tem abertura. Correto? Agora vamos falar do comando de venda. Vamos lá para o comando de venda. Deixa eu ver se eu acho o intermediário aqui. Engraçado que parece que eu tinha achado. Deixa eu ver. Ah, tem um comando intermediário aqui. Olha só que chique. Comando intermediário de venda. Bem aqui. Pronto, tá marcado. Vou jogar essa linha para baixo e essa linha aqui também para baixo, para não confundir. Comando intermediário de venda, como eu já disse, é o mesmo de compra. É aquele que não tem pavio nas suas extremidades. Marcação, a abertura, porque todo mundo sabe que a vela vermelha abre em cima e fecha embaixo. A vela de compra abre embaixo e fecha em cima. Abertura, fechamento e 50%. Vamos achar um comando nível 2 aqui. Deixa eu ver se eu acho um comando nível 2. Achei. Comando nível 2 de venda, tá bem aqui, ó. Essa velhinha aqui, ó. Comando nível 2 de venda. Ela não tem pavio na sua abertura, mas tem no seu fechamento. Marcação? Obviamente na sua abertura, é onde não tem pavio. Comando nível 3, bem aqui, ó. Tá marcado. Beleza? É aquele que não tem pavio, que tem pavio na sua abertura, mas não tem no seu fechamento. Marcação no seu fechamento. Tá bem aqui. Agora eu vou falar sobre comandos de tendência, comandos de topo e comandos de fundo, como serão as suas marcações. Presta atenção, coloca papel e caneta na mão para anotar isso aí, hein? Para depois não falar que eu tô ensinando errado. Comando vindo de um fundo. Se for na vela de compra, o comando vai vir de um fundo. Suponhamos que isso aqui seja um comando. Essa vela de compra é um comando. Ela tá vindo de um fundo. Por quê? Temos velas vermelhas empurrando o preço para baixo, olha a bolinha. E vela verde subindo, ou seja, tudo que vem de baixo para cima é um fundo, tudo que vem de cima para baixo é um topo. Anota isso, eu tô batendo na tecla para poder prestar atenção e fazer o negócio certo, tá? Então, juntando essa vela, que é um comando, com essa vela, nós temos uma taxa dividida. Todo comando é formado uma taxa dividida, tá bom? O que é uma taxa dividida? É quando o preço fecha ou o preço abre. E tudo na lógica do preço está interligado, tá? Taxa dividida, comando, lotes, estão tudo ligados. E eu vou falar sobre isso com o tempo, beleza? Então nós temos aqui um comando vindo de uma taxa dividida, de uma tendência de baixa, né? Taxa dividida de fundo, tá vendo? Só vocês fazerem a marcação aqui, eu mostro com o dedo, ó. O preço está descendo. Com essa vela de comando, o preço está subindo. O que é isso? É um fundo, certo? Certo.
Mesma coisa aqui em cima, ó. Temos um comando aqui também, ó. Ah, Pifano, mas essa vela é pequena, tá na tendência de alta, mas não interessa se tá na tendência ou não. Temos ainda assim uma taxa dividida de fundo. Por quê? Porque temos uma vela vermelha, não importa o tamanho dela. Se for um doji eu não considero, que é indecisão. Mas temos uma taxa dividida, uma vela vermelha se formou aqui e uma vela de compra também se formou. Ou seja, é fundo, é fundo. Entendeu? Então temos, ó, uma taxa dividida vinda de um comando de região de fundo, taxa dividida vinda de um comando em região de fundo, beleza? Agora nós temos aqui um comando de tendência, taxa dividida de tendência, bem aqui, ó. Essa vela é um comando. Por que ela é de tendência? Porque são duas velas, ó, verdes da mesma cor. Então nós temos uma tendência aqui, ó. Temos uma região tendenciosa aqui, beleza? Por isso se forma uma taxa dividida de tendência. Agora nós temos aqui, ó, nessa vela, se vocês verem, nós temos aqui também uma taxa dividida vinda de um comando de taxa dividida de topo. Por que topo, Pifano? Porque temos vela subindo, aqui formou um comando e o preço está descendo. O que eu falei com vocês? Tudo que sobe tem uma reversão descendo, é um topo. E tudo que desce numa região e sobe é um fundo. Beleza? Então aqui nessa região foi formada uma taxa dividida de topo em região de comando. Se não estiver entendendo, depois coloca lá nos comentários, mas eu não sei explicar melhor do que isso, gente. Vamos lá. Aqui, ó, temos um comando nível 3, ó. Deixa eu ver um negócio. Olha só que legal. Nessa região, aqui, ó, temos uma taxa dividida. Entre essa vela e essa vela, está se formando uma taxa dividida. De quê? De fundo. Tendência de baixa com uma vela. Não importa se é uma vela, se é 10 velas, sempre vai ser de fundo. Toda reversão ou é fundo ou é topo. Se tiver mais velas da mesma cor, é de tendência. Beleza? Então aqui nós temos uma taxa dividida de fundo com dois tipos de comandos, ó. Se vocês verem essa vela aqui, ó, qual comando que essa vela aqui é? Tá vendo? Essa velinha aqui, ó. Qual comando que essa velinha é? Comando nível 3, né? É uma vela de venda que deixou pavio na sua abertura, mas no seu fechamento não deixou. E essa velinha aqui? Ela tem um paviozinho aqui em cima, bem pequenininho, embaixo não tem. É um comando nível 2 de compra, porque ela não tem pavio na sua abertura, mas tem um paviozinho no seu fechamento. Ambas as velas se formam uma taxa dividida de fundo. Beleza? Tá dando pra entender, gente? Ó, presta atenção, tá? Anota. Aqui, ó, nessa marcação que eu fiz, nós temos o quê? Uma taxa dividida de tendência. Por quê? Porque nós temos um comando de venda junto com o primeiro registro de venda também. Então, as duas velas, por ser velas de cores iguais, tá formando uma taxa dividida de tendência. Como eu já disse, todo comando é uma taxa dividida. Outra taxa dividida bem aqui, ó. Aqui, ó. A vela fechou com pavio, nasceu uma vela vermelha de mesma cor, ou seja, tendência. Taxa dividida de tendência. Aqui, ó. Nós temos agora, bem aqui embaixo, ó, uma taxa dividida de fundo. Essa vela é um comando. Essa vela é um último registro dessa tendência toda de venda. Então, tudo que desce, sobe. Aqui embaixo temos fundo. Tudo que sobe e desce. Aqui em cima temos topo. Conseguiram entender, galera? Conseguiram? Eu mostrei para vocês os tipos de comando. Mostrei para vocês as marcações. Mostrei também as regiões de topo e de fundo e também disse que todos os comandos formam-se uma taxa dividida. Ah, Pifano, mas e se as velas não tiver pavio nas suas extremidades, nenhuma das duas? Taxa dividida. Então, deixa eu ver se eu encontro, talvez eu encontre. Ó, suponhamos, deixa eu ver, ó, suponhamos que aqui, ó, nesse pedacinho, suponhamos que essas duas velas aqui não tem pavio em nenhum lugar. Vela com preço fechado, ó, não tem pavio em cima. Suponhamos que essa vela não tem pavio aqui. Esquece esse pavio aqui, ó. Então, aqui nós temos várias marcações, ó. Temos várias taxas divididas aqui. Aqui, primeiro, nós temos uma taxa dividida vinda de um comando de fundo, primeiramente. Beleza, temos marcação ali. Aqui no meio delas, nós temos uma taxa dividida de tendência. Temos duas velas de cores iguais, então temos uma taxa dividida de tendência. E aqui em cima, se esta vela não tivesse pavio, nós iríamos ter uma taxa dividida de topo vindo de comando. Beleza? Ó, tô fazendo até a bolinha pra vocês verem. Isso aqui é topo. Isso aqui é fundo. Entenderam? Então é tudo uma taxa dividida. Fechou o preço. Ah, é só vocês colocarem na cabeça. Ah, não tem pavio em alguma vela? Não tem pavio em alguma vela, em alguma região da vela ou nas duas extremidades? É taxa dividida, é um comando. Só tem que identificar qual é o nível. Beleza? Agora vamos ver aqui o que é que o preço tá fazendo. Ó, temos um comando aqui, ó, nessa vela. E temos um comando aqui, nessa vela. Ou seja, nossa, o brilho da caixa de telefone santíssimo. Então, temos duas regiões para fazermos nossas operações. Aqui e aqui.
Então, nós já precisamos descartar esse comando. Por quê? Porque ele já foi rompido por esse comando aqui, tá vendo? Que essa vela rompeu corpo e pavio. Como que a gente vai fazer a operação numa vela que já rompeu corpo e pavio? Não é mesmo? Agora, nós temos essa vela que não foi rompida. Mas, deixa eu ver se dá pra me ampliar mais. Essa velinha, ela deixou um paviozinho fora bem pequeno. Acho que vocês conseguem ver. Ela deixou um paviozinho fora aqui da região. Então, eu pegaria uma operação para venda, né, na próxima vela, se ela bater na região mais distante do preço. Qual a região mais distante dessa região que nós estamos trabalhando aqui, ó? Peraí. Dessa região que nós estamos trabalhando, qual a região mais distante dessa vela? Dessa vela. Eu não costumo usar essa vela aqui, porque a marcação dela tá errada. Não é que tá errada. A marcação que a gente usa para vela de compra é embaixo, e a marcação que nós usamos para vela de venda é em cima. É muito simples, tá? Agora tá fazendo um rompimento ali, né, da região. Vamos analisar e ver se nós conseguimos fazer alguma operação. Eu tô na conta prática aqui, galera, porque eu tô no meu bar agora. Tô aproveitando que não tem ninguém que acabei de abrir. Por isso que eu tô fazendo essas operações, mas eu preciso de mais análise para fazer operação na conta real. E essa aula é só para poder ajudar o nosso amigo lá que tá com dúvidas, ok? Então, vamos ver o que tá acontecendo. Estamos no gráfico de 2 minutos, ó, bem aqui. Não podemos deixar de ajeitar sempre o valor. A máquina do bar ligando, ó. Desliga lá pra mim, mamãe. Obrigada, tá? Meu filho, desliga essa máquina aí de uma vez, por gentileza. Então vamos lá. Percebam que essa vela deixou um paviozinho fora da região do comando. E essa vela deixou um pavio mais além. Pode ser que faça o rompimento brevemente, porque os pavios fora da região, principalmente vindo de um comando, que é uma região forte do preço, pode acontecer de fazer o rompimento. Não fez. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Venda perdeu volume referente à vela de compra aqui. Ou seja, essa vela pode fazer o rompimento. Por que, Epifânio? Não estou entendendo. Olha, vamos lá. Fizemos a marcação do nosso comando, correto? Marcamos aqui. Corpo dele, que foi a abertura. Show de bola. O primeiro passo está feito, que é encontrar a região. Agora a gente precisa entender o volume. O que essa vela aqui fez? Essa vela teve um volume menor do que a vela de venda. Beleza? Corpo não rompeu o corpo. Entretanto, o pavio fez o rompimento da abertura dessa vela. A gente já precisa ficar ligado que poderia haver um rompimento aqui. Entretanto, não houve. Só que essa vela, venda, perdeu volume referente à compra. Estamos trabalhando ainda na região de venda, olha a linha. Venda perdeu volume na região de compra. O que isso quer dizer? O que isso está querendo me mostrar? Que os compradores, por enquanto, estão tendo força. E essa vela aqui é uma vela de venda, ficou abaixo da região de venda. Só que quer dizer que os compradores ainda assim têm força, porque os vendedores tiveram volume menor. E olha o que essa vela aqui está fazendo. Está querendo romper a região. Essa vela aqui, que era para ficar dentro da região, porque eu tenho duas velas que estão dentro da região, está querendo fazer o rompimento. Entendeu? Por isso que quando tem pavios fora, né, os pavios que saem da região, a gente não deve fazer operação, porque pode dar ruim, tá? Mesmo que esteja respeitando aqui, ó, respeitou aqui, gente, eu não indico. Se essa vela não tivesse rompido 50% desse comando, talvez eu pegaria sim uma retração do preço, tá? Como deu certo aqui. Entretanto, eu não agradei de pegar, porque fez o rompimento, né? Então poderia sim fazer o rompimento. Essa vela aqui tá com cara de querer fazer o rompimento, ó. Por quê? Temos pavios acima de pavios. A venda agora ganhou volume referente a essa, ou seja, tem compradores com força na região. Só que a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode abusar, sabe? Se essa vela aqui vier nesse pavio mais distante que nós temos, eu pegaria uma operação. E o pior é que o pavio tá sendo 50%, hein? Será que ela volta lá? Eu vou tentar pegar uma operação se ela voltar lá nos 50%, tá? Pelo menos do pavio, que coincidentemente é quase nos 50% né, na abertura dessa vela aqui, né? Vai lá, garoto. Agora ela retrai, né? Essa ordinária. Se ela for até os 30 segundos, eu já faço a operação. Aí você deve estar se perguntando, mas Pifano, você falou comigo que a gente tem que pegar até no primeiro minuto da vela, a gente precisa pegar a operação. Por que você está pegando depois de 1 minuto? Entenda o seguinte, se a vela de 2 minutos trabalha com 2 velas de 1 minuto, se no primeiro minuto ela bateu lá e retraiu, e no segundo minuto ela tentar bater de novo, eu posso pegar uma operação. Por quê? Porque ela já bateu lá. Era como se eu estivesse fazendo a entrada na minha primeira operação, no meu primeiro minuto, entendeu? Por isso que eu poderia pegar. Agora nós não temos mais nenhum comando aqui. O comando que nós temos ali já foi rompido.
Ah, se bem que eu tenho aqui, ó. É um comando isso aqui? Deixa eu ver. Não, não é. Acho que esse aqui que é, ó. Deixa eu ver. Esse aqui é uma taxa dividida de topo. Bem entre essas duas aqui, ó, eu tenho uma taxa dividida de topo. E entre essas duas aqui, eu tenho uma taxa dividida de fundo. Vamos ver o que está acontecendo no futuro? A vela fez o rompimento das taxas divididas, ó. Fez o rompimento nessa vela, confirmou, né? Fez a confirmação com essa vela que já retraiu, mas agora ela tá descendo. Vou tentar achar um outro gráfico para nós pegarmos aqui uma região mais tranquila. Deixa eu ver. Eu queria achar um comando que esteja próximo. Tá descarregando, depois a mente empresta. Deixa eu ver aqui. Audi. Eu queria tentar fazer uma operação para vocês verem. Ah, aqui parece que tá interessante. Deixa eu ver se tem algum comando. Tem um comando aqui, mas já foi rompido. Temos uma taxa dividida aqui que está sendo respeitada. Vou mostrar para vocês que ficar falando até papagaio fala, né? Mas temos um comando bem aqui, ó. Aqui. Percebam que fez um falso rompimento, né? Deixa eu ver aqui. Percebam que ela fez um falso rompimento, correto? Se ela fez um falso rompimento, a venda... Eu não sei por que esse telefone cai a luz sozinho. Olha só que legal. A venda tá trabalhando aqui nesse comando. Tivemos um falso rompimento, mas a venda tá trabalhando no comando. E estamos em 1 minuto, é 2 minutos. Pô. Deixa eu ver se a gente tem agora outra aqui. Ah, não temos, hein? Ah, tem uma taxa dividida aqui, ó. E aí, temos uma taxa dividida de topo bem aqui. As velas. Essa vela fez o rompimento, ficou trabalhando aqui na região. Vamos esperar para ver se vai fazer o rompimento, se não vai. Essa vela aqui travou na região rejeitando. Essa vela de venda travou na região rejeitando, né? Rejeitando a região, mas deixou um pavio elevado bem aqui. Deixou um pavio elevado. Ah, essa vela podia descer, que eu ia tentar pegar aqui, ó, nesse pavio. Desce de novo, vai. Vai lá embaixo. Desce, desce, garota, desce. Vai lá. Ó, eu peguei uma operação aqui, gente. Só pra vocês entenderem. Eu vou explicar pra vocês. Pode dar, Lois? Pode. Mas eu peguei na região mais distante do preço, que no caso, na verdade, era aqui, né? Mas eu peguei referente a esse pavio aqui, tá? Dando bom, vou tentar explicar pra vocês rapidinho aqui. Eu sei que o vídeo já tá grande, pô, 22 minutos de vídeo, tá doido? Mas o que que acontece? O que que eu imaginei? Lembrando que eu não tô fazendo muita análise não, fiz mais ou menos, tá? O que que acontece? Temos uma taxa dividida de topo aqui. Essa vela é um comando nível 3, junto com essa vela se formou uma taxa dividida de topo. A marcação está bem aqui, né? Essa vela fez o rompimento da taxa dividida e ficou trabalhando. Rompeu, voltou, trabalhou aqui no meio. Aí o que que aconteceu? Foi feita uma dupla posição. Acima da minha região de taxa dividida. Acima da minha região de taxa dividida. O que pode me dar Lois são esses pavios, tá vendo? Essa vela deixou o pavio elevado, essa vela deixou o pavio elevado na região. Fez-se esses pavios aqui. Mas eu acreditei o seguinte, mesmo que essa vela que eu fiz uma compra, né, ficar vermelha, ela vai ficar vermelha pelo menos acima dos meus pavios. Qual que era o pavio mais distante que eu tinha? Era esse e esse. Tá bom? Eu peguei referente a esse pavio aqui e deu muito bom. Então, a análise, toda a análise que nós vamos fazer na lógica do preço, não se esqueçam disso, tá? Eu tô falando isso, já tem vários vídeos que eu tô falando isso. Qualquer padrão que nós tenhamos na lógica do preço, nós vamos usar em qualquer tempo gráfico, beleza? O que vai mudar é o tempo que nós vamos pegar as nossas operações, entendeu? A análise, vocês percebam que a análise que eu fiz em M2 é a mesma análise que eu faço em M1, sabe? Uai, quantas vezes eu já falei sobre isso aqui com vocês, sobre essas regiões? E outra coisa, região boa de se trabalhar é essa, aqui, ó, consolidado, gráfico consolidado. Essa região aqui, ó, não tá muito consolidado, mas tem padrões que seguram o preço. Por exemplo, essa nova posição aqui, segurou o preço, a vela veio, o problema é que deixou um pavio elevado. Então eu não pegaria essa operação aqui, sabe? Talvez eu pegaria para essa, porque aí formou-se uma dupla posição abaixo, que poderia me dar Lois eram os pavios. Só que deu muito bom, né? A compra perdeu o volume referente à vela que bateu na região e fez a reversão do preço. Então é isso, gente. Não tem muito mistério, não. O negócio é vocês colocarem em prática, porque não adianta vocês aprenderem alguma coisa aqui no canal, chegar lá, fazer um treininho na conta demonstrativa e depois colocar dinheiro, fez a análise errada e perder seu dinheiro. Não faça isso. Eu indico vocês a treinar no mínimo 2 meses na conta prática. Todos os dias. De segunda a segunda. Eu garanto que vocês têm aí 1 horinha no dia para poder fazer essa análise gráfica aí todos os dias. Porque eu penso o seguinte, se nós treinamos no gráfico 1 horinha por dia, o nosso cérebro vai se adaptando, vai se acostumando, entendeu? A gente vai ter uma visão melhor. Então, no mínimo, tá aprendendo a lógica do preço? Quer se envolver em opções binárias?
vai treinar uns 2 meses no gráfico. Ah, Epifânio, mas é muito tempo. Eu garanto que você deve estar aí no seu trabalho mais de 1 ano, sem reclamar, fazendo dinheiro pro seu patrão. Não tô menosprezando os empresários não, tá, gente? Não tô. Entretanto, é muito melhor você estar fazendo dinheiro dentro da sua casa do que fazendo dinheiro aí se frustrando lá com seus empresários lá, beleza? Então façam isso, vou fechar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera!